E o podcast do dia é a prisão temporária. Vamos discorrer sobre os principais tópicos que podem ser cobrados na sua prova sobre a prisão temporária. Inicialmente, vamos falar do prazo. Em regra, o prazo será de 5 dias, podendo ser repetido por mais 5 dias. Porém, se o crime for hediondo, o prazo será de 30 dias, podendo ser repetido por mais 30 dias. Aqui tem uma observação: se o crime for equiparado ao hediondo, ele também vai ter esse prazo de 30 dias, podendo ser renovado por mais 30 dias. E aí, os equiparados ao hediondo, vocês vão lembrar do T3: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Vamos continuar nossa análise. O cabimento da prisão temporária, ele vai ter alguns requisitos obrigatórios e outros que podem ser alternados. O cabimento da prisão temporária deve estar fundado em razões de materialidade e de autoria, de alguns crimes taxativamente descritos. Então, sempre que eu tiver prisão temporária, tenho que ter algum desses crimes envolvido. E eles são o homicídio doloso, o sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água ou substância alimentícia ou medicinal, mais resultado morte, quadrilha, bando, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e a lei de terrorismo. Além dos crimes, além de ter esse requisito de crime, deve ainda estar presente uma das seguintes situações. Aqui nós vamos poder alternar. A primeira delas, necessária a prisão temporária para investigação, ou seja, o inquérito policial. Ou quando o indiciado não tiver residência fixa, ou se o indiciado não se identificar de forma correta e nem esclarecer a sua identificação. E aqui um detalhe para a banca CESP, mas isso aqui tem divergência doutrinária. O inquérito policial, ele vai começar a fluir o seu prazo após a prisão temporária. Isso aqui é divergente, a banca CESP adota isso como regra. Outras bancas vão incluir esse prazo no inquérito, mas aí é um tema mais polêmico. Bom, vamos a alguns detalhes. Acabou o prazo da prisão temporária. O que eu faço? Libero o preso. Ou, no caso, o juiz ele pode decretar a prisão preventiva, que aí é outro tópico de outro podcast que a gente vai fazer posteriormente. Outro detalhe é que a prisão temporária não pode ser decretada e nem mantida durante o processo. A prisão temporária, para você gravar, para te ajudar a memorizar, lembre-se que além dela ser uma prisão cautelar, ela é uma prisão investigatória. É uma prisão que é feita durante o processo de investigação, durante o inquérito policial. Logo, o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Ele precisa de um requerimento do Ministério Público ou de uma representação da autoridade policial. E aí tem uma divergência, porém, a doutrina majoritária considera que o juiz também não pode prorrogar essa prisão temporária de ofício. Precisa também, no caso, do requerimento do Ministério Público ou da representação da autoridade policial. Mas um detalhe, sempre que for pela representação da autoridade policial, o MP, o Ministério Público, ele tem que ser ouvido. Isso aqui já foi cobrado em prova e muita gente cai nisso. Agora, só para enriquecer o nosso conteúdo, a lei que nós estamos falando é a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e ela sofreu algumas alterações bem recentes que foram em 2019. Vou citá-las apenas para atualização de vocês. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Outro detalhe, incluído em 2019, o mandado de prisão conterá necessariamente o período da duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, que nós falamos lá da regra dos 5 dias, né? Bem como o dia em que o preso deverá ser posto em liberdade. Outra regra incluída em 2019. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada a prorrogação da temporária ou se tiver sido decretada a preventiva. Com isso, finalizamos o nosso podcast e atualizamos as novidades inseridas em 2019. Até a próxima!